Bom dia a todos. É mais um prazer estar aqui nesse evento de comunicação. Como a gente tinha colocado na última vez, a gente vai fazer uma série de lives a respeito do processo de comunicação desse processo de migração. É importante, né, a participação de todos, e hoje a gente vai trazer um evento, né, a gente vai falar sobre o Conhecendo o PBB. Né? Na última apresentação, a gente falou a respeito das diferenças entre o CD e o BD, e a gente vai fazer uma série de apresentações ao longo do ano. Né? Hoje a gente vai falar de Conhecendo o PBB, por quê? Porque no final, ou no início, né, no ano que vem, vai ter tomado a decisão da migração. E é importante que as pessoas conheçam bem o plano que elas estão, para saber para qual plano que elas, se eventualmente elas têm interesse de ir para um outro plano. E mais para frente, né, dentro dessa jornada, dessa jornada de conhecimento, a gente vai trazer as condições do novo plano, mas é importante, então, que as pessoas conheçam bem o plano que elas estão para saber se vale a pena, se é uma boa opção ir para um novo plano. Né? Então, eu acho que, né, vão ter pontos aqui que as pessoas já conhecem, mas existem vários pontos que eu tenho certeza que as pessoas desconhecem do próprio plano, então vai ser até uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem melhor o plano que elas têm, até para aquelas pessoas que já estão convictas de que vão permanecer no PBB, mas é uma oportunidade de que elas tenham de conhecer bem o plano. Lembrando, né, que todas essas gravações que a gente tem feito, todas as lives, vão ficar gravadas, vão ficar disponibilizadas no site, as apresentações também vão ser disponibilizadas. E um ponto que eu queria destacar, até por conta da experiência que a gente teve na outra apresentação. Né? É claro que, nesse momento, são inúmeras as dúvidas que as pessoas têm a respeito do processo. Né? O processo é longo, são 2 anos. A gente tem trabalhado muito no sentido de já endereçar todos os trâmites necessários para aprovar o processo de migração. Isso demanda algum tempo. Né? E, ao longo desse ano, a gente tem essa trajetória de conhecimento não só do plano, das condições de migração e de como é que vai ser esse processo. Então, a gente tem preparado isso com muito cuidado e com muita transparência e também com muita segurança. Por quê? A gente quer evitar que a gente traga, nesse momento, informações que depois sejam, eventualmente, substituídas, alternadas. Isso vai trazer muito ruído, muita insegurança para o processo. Então, a gente quer passar essas informações quando a gente estiver seguro de que aquelas informações são as informações, de fato, que vão perpassar por todo o processo. É um processo complexo, né? A equipe da FAPES, do banco, junto com os consultores jurídicos e atuariais, tem se debruçado em cima de todos os documentos. Tem vários detalhes, esses detalhes a gente tem que endereçar de forma muito segura, porque se por acaso depois a gente passar esses documentos para a SEST, para a Previc, e por acaso tiver inconsistências, isso vai retornar, isso vai atrapalhar o processo. A gente quer, de fato, ter um processo célere, então a gente quer gastar algum tempo, mas avançar com segurança na parte de documentação, né? E também na parte de comunicação. Então, as palavras de ordem ali segurança, transparência e tranquilidade. Né? Eu até vi um texto esses dias de uma associação e falava de serenidade, né? É exatamente o que a gente quer endereçar, né? Um ambiente sereno, por quê? Porque a gente tem tempo para isso. Então, tem coisas que a gente tem que correr, né? Parodiando aqui o nosso diretor de investimento, né? Devagar, porque temos pressa. Então, a gente tem que ir avançando com segurança e vai dar tempo. Vai dar tempo porque a tomada de decisão vai ser só feita ano que vem, né? E esse ano, a gente tem um ano inteiro para ir passando todos esses pontos. Lembrando, eu cheguei a comentar isso na live passada, né? Mas lembrando porque, eventualmente, tem pessoas que não participaram, né? Mas a gente tem um nível de heterogeneidade grande de conhecimento, tanto das regras previdenciárias quanto do próprio plano, né? Então,
Só que todos vão ter a opção de migrar. Então, a gente tem que falar para todos. Então, às vezes, eu peço aí a paciência de alguns, né? Porque às vezes tem alguns aspectos que vão soar um pouco básicos, né? Mas é uma jornada ali de conhecimento que a gente cuidadosamente definiu para ir passando por todos os pontos para que o objetivo maior, para que quando as pessoas forem optar ano que vem, elas façam uma opção consciente, elas tenham o conhecimento, todos os dados, as informações necessárias para tomar essa decisão. Isso aí vocês podem estar seguros que a gente vai levar ao tempo correto todas essas informações. Eu digo isso por quê? Porque, só para não ter um pouco de frustração de expectativa, né? Na live passada, tinham várias perguntas que eram todas pertinentes. E muitas a gente não podia responder ainda. Como é que vai ser o cálculo da reserva? Como é que vai ser a regra de benefício de risco do novo plano? São perguntas ainda que são pertinentes, mas elas vão ser respondidas e colocadas e bem discutidas com todos ao prazo correto, né? Então, hoje, no próximo slide, eu acho que... queria, enfim, apresentar, então, aqui como da outra live, né? Quem está participando aqui dessa live, na parte de conhecendo o PBB, vai ser a gerente de Previdência, Mariana Sherman, que tem ajudado bastante, né, em todas essas discussões de imigração, e também o gerente de atuária, o Rodrigo Shoa, que também participou ativamente aí de todas as discussões e tem ajudado muito em todo esse processo, né? Antes de começar a apresentação propriamente a respeito do PBB, eu só queria fazer, como sempre, eu vou fazer isso sempre em todo o início da live, que é a atualização do processo, né? Então, mostrando aqui o slide que vocês já conhecem, né? Que a gente apresentou, inclusive, por ocasião do acordo. Tem estudo e proposta, elaboração, aprovação FAPES, BNDES, aprovação SEST, aprovação Previc. Vocês percebem que é um longo processo, né? E a gente está ainda na bolinha azul, né? Elaboração de regulamento do plano de imigração. Foi o que eu coloquei, a gente está fazendo isso com muito cuidado, junto vendo todos os detalhes, discussões jurídicas e atuariais. Tem uma série de documentos que são previstos por norma para serem elaborados, para que passe dentro das aprovações de governança e depois sigam para a SEST e para o órgão regulador Previc, né? E aqui tem o ponto que eu coloquei anteriormente, né? Do cuidado que a gente está tendo de não atravessar um pouco essa linha, de trazer já informações. Obviamente, a gente está escrevendo o regulamento, já tem muita coisa que está sendo definida, está sendo estudada, mas, obviamente, isso ainda vai passar pelas aprovações dos órgãos colegiados, né? Quer seja Conselho Deliberativo da FAPES, diretoria do BNDES, depois Conselho de Administração do BNDES. Então, uma paciência que eu peço assim, de um tempo, né, para que a gente depois possa trazer essas informações de forma segura e que traga tranquilidade, não traga ruído para o processo de migração. Bom, dito isso, eu vou então passar aqui a palavra para o Rodrigo, para a gente começar a falar um pouco do nosso plano. Eu acho que vai ser interessante, porque muita gente já conhece o plano. Eu acho que boa parte conhece boa parte das regras, mas eu tenho certeza que tem alguns detalhes aqui que as pessoas não conhecem, porque realmente é muito específico, né? E vocês vão perceber também que tem vários grupos, porque como foi tendo alteração regulamentar ao longo do tempo, algumas regras são para um grupo e outro grupo tem regras diferentes. Isso também é importante colocar. Mas o objetivo primeiro aqui da gente trazer esse tema é exatamente para que as pessoas no futuro, e a gente depois vai fazer uma apresentação como essa, só que para o novo plano CD, que as pessoas possam comparar os benefícios que ela tem em um com o benefício que ela tem no outro, para poder tomar a melhor decisão. Rodrigo. Bom dia a todos. Então, a gente vai começar agora falando sobre os benefícios programados. São aqueles benefícios que as pessoas efetivamente se programam a receber, que são os benefícios de aposentadoria. Então, a gente tem dois tipos de benefícios: o benefício por tempo de contribuição e o benefício por idade.
É importante falar que desde 2018 o PBB ele se desvinculou do INSS. Desvinculou no sentido que antes era obrigatório que a pessoa se aposentasse pelo INSS para ter o mesmo benefício no PBB. Em 2018 isso acabou. Então mas a gente ainda considera tempo de contribuição para o INSS. Esse tempo de contribuição é um tempo de contribuição que está no nosso cadastro, que o participante declarou quando ele aderiu. Então, no tempo de contribuição, o participante tem que ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição de INSS se for homem e 30 se for mulher, e 15 anos de contribuição ao PBB. A maioria dos participantes estão nessa... A elegibilidade primeira é o tempo de contribuição. A segunda é a por idade. Aí é 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. E também os mesmos 15 anos de contribuição para o PBB. Lembrando, né, Rodrigo, que tem o término do vínculo empregatício como um dos requisitos para elegibilidade. Sim, é para todas as exigibilidades, é necessário esse término de vínculo, né? Porque é exatamente uma complementação que o participante receberá quando ele se desvincula da empresa. Então, é como se fosse um seguro para a pessoa manter a renda dela após o desligamento. E as pessoas também podem antecipar esses benefícios, né? Aí, no slide seguinte... Acho que vale a pena, Rodrigo, falar um pouquinho do período de transição, né? Perfeito. Em 2018 também, que se desvinculou do INSS, postergou a idade de aposentadoria. Uma das alterações foi a postergação da aposentadoria. A idade mínima antes era 55 anos de idade e passou para 60. Quem já era elegível, lá em 2018, já tinha 55 anos de idade, ela manteve a elegibilidade, ela não perdeu essa elegibilidade, é direito adquirido. Mas essa postergação ela foi proporcional. Então, se a pessoa estivesse no meio do caminho, né, e estava com 55, ela passou a se aposentar, a ser elegível aos 57 anos e meio. Então, houve aqui uma transição gradual para ninguém ficar ali. Faltava um dia para se aposentar e, de repente, falta 5 anos e um dia. Não tem essa penalidade. É uma transição entre os 55, que era a elegibilidade anterior, né? E os 60 anos, que é a nova elegibilidade. E aí a pessoa, se quiser, ela pode entrar no site, no portal, e verificar, né? No portal de serviços, portal, ela tem a informação, ela né? Ter essa informação precisa, qual é a data. Sim. Qual é a data de elegibilidade dela. É até importante falar isso, porque no portal tem tanto o da benefício programado, quanto a questão antecipada. As duas elegibilidades estão lá, né? A gente agora está em tela, né, a aposentadoria antecipada, e aí qual é a diferença, né? Assim, a idade que era de 60 passa de ser de 50 e baixa 5 anos nas contribuições, né? Então, onde estava 35 vira 30 e assim por diante. Na por idade, também reduz em 5 anos, né? Tanto a idade quanto o tempo de contribuição. O importante é frisar que no benefício antecipado reduz o benefício, porque ao antecipar, ele está sendo beneficiado em dois lados, né? Primeiro, ele está recebendo o benefício antes, pela antecipação, e o segundo, que ele está reduzindo o seu tempo de contribuição. Então, esses dois ganhos que ele tem, para não prejudicar os demais participantes, a gente faz um cálculo atuarialmente equivalente para não ter prejuízo nem ganho, tanto para o participante quanto para os gestantes, quanto para os outros, né? Quanto ao restante do plano. Então, como é que é feito esse cálculo de benefício? É uma complementação, como eu falei, a aposentadoria. Então, é o SRB, que a gente vai destrinchar ele mais lá na frente, menos a unidade de referência, o R, mais um abono. Aí a gente já tem até o que o Marcelo comentou de situações diferentes dentro do mesmo plano. Esse abono, né? O abono é para quem aderiu ao plano antes de 2006, antes de 14 de setembro de 2006, e quem tem mais de 35 anos de INSS, ele vai receber mais 25% do teto do INSS, e quem tem entre 30 e 34, ele recebe 20% do teto do INSS. Então, já é uma mudança, como o Marcelo comentou, né, de dentro do mesmo regulamento a gente ter grupos distintos. Outra mudança no cálculo é a questão da UR ou usar o próprio valor de benefício da INSS. A UR é para quem é elegível após 18 de dezembro de 2018 e, como a gente comentou, né, quem já era elegível, ele manteve a complementação em cima do valor do INSS. E essa diferença, Rodrigo, de elegibilidade, né, ou de uso, por exemplo, da unidade de referência, que é
ou essa unidade, né, ou o valor do benefício do INSS, ele é exatamente essa regra de transição que o Marcelo citou, em função das alterações regulamentares e dos direitos que já vinham sendo adquiridos, né? Aquilo que quem já era elegível, quem já usava antes o valor do INSS. Então, você não tem por isso você tem essa distinção, né? Não é uma distinção de pessoas, mas sim da condição dele no momento da alteração regulamentar. Respeitando o direito adquirido e o direito acumulado, né? Que isso é muito importante, qualquer alteração regulamentar, você respeitar esses dois direitos. E é importante lembrar também que, como tem ali o R ou o valor do benefício do INSS, quem já era elegível, ele leva a maior complementação. Na maioria dos casos, o valor do INSS ele é menor do que o R. Então, a complementação é menor. Mas existem alguns casos em que o valor do benefício supera o valor da UR. Nesses casos específicos, é utilizada a UR como cálculo de benefício para beneficiar o participante do seu direito. Então, como a gente comentou lá atrás, né, que isso eu acho que é o que tem mais dúvida, tem muito fale-fapes, né, sobre isso, o que é considerado no meu SRB. Então, essa conta aí que pode parecer complicada, mas a gente vai tentar simplificar aqui. O SRB é uma média do salário base, mais 1,60 por mês de contribuição da média da função. O que é a função? Função é gerente, chefe de departamento, superintendente. Então, não quer dizer que se a pessoa ganhou a gerência no último mês, né, ela não foi... Se aposentar. Exatamente, ela não tinha função em nenhum momento. E no último mês ela ganhou função, ela não vai receber o valor cheio da função, porque ela só vai receber 1,60 dessa função. E ela não perde só aí, porque a gente considera a média da função. Então, a gente ainda vai considerar a média dos 36 meses. Então, ela vai ser 1,36 e depois eu vou aplicar 1,60 nesse valor de benefício. Aqui eu acho que vale a pena destacar esse número de meses que houve contribuição sobre o valor da função, porque isso também pode ser uma dúvida, porque não necessariamente é sobre essa função específica, né? Pode ser sobre períodos que a pessoa teve função e várias funções diferentes. Eu acho que vale a pena destacar esse ponto, Rodrigo. É qualquer função, né? Então, a pessoa, por exemplo, contribuiu como gerente, depois contribuiu como superintendente, depois contribuiu como chefe de departamento, depois perdeu a função, não importa. A gente vai contar todos os meses. Mas para o cálculo do benefício, ali a média da função vai ser a média dos últimos 36 meses. Então, o M é o número de meses que a pessoa contribuiu quando ela tinha alguma função, qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja. E a média da função, aí, é a média dos últimos 36 meses. Isso. E aí é interessante notar essa diferença que teve regulamentar, né? Porque se antes de 23 considera ainda 12 meses, e após 23 considera 36 meses, né? E aí um pouco, né? Porque às vezes as pessoas têm essa impressão, né? Essa dúvida. Não, mas então a pessoa, vamos imaginar que a pessoa não tinha função e no último ano ela adquiriu uma função, então ela vai para casa recebendo com aquela função. Não. Né? Tem esse cálculo que impede essa... que é para ele equilibrar o período contributivo, né? Ele não contribuiu sobre aquela função durante todo o período. Então, a constituição da reserva necessária, né, para custear esse benefício, lembrando que o PBB é um plano mutualista, então todo mundo colocou dinheiro numa cesta, ele tem que ser compatível, equilibrado com aquela trajetória de contribuição ao longo da vida. Perfeito. Não, e tem mais uma situação também que a gente comenta muito, né? A questão do autopatrocínio parcial. O que o participante pagou como autopatrocinado parcial considera tanto na média quanto no número de M's, né? O número de 1,60 que a pessoa vai ter. Então, até por isso... É um cuidado, né? Que tem que ter um cuidado com o autopatrocínio parcial. Às vezes a pessoa perde o cargo, ela é muito nova e fala assim, depois eu vou ganhar esse cargo de novo, então eu vou reaver esse valor que eu perdi ao perder o cargo. Mas aí você pode não ter os 60 avos, todos os 60 avos para receber o cargo cheio. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que avaliar na hora que ela perde a função, se vale a pena ou não. Não é só para o benefício de risco que pode acontecer, né, que a gente vai falar mais na frente do benefício de risco, mas tem a ver também com o próprio benefício de aposentadoria. Então, assim, o autopatrocínio parcial é muito importante para ela não ter essa perda de função no cálculo do benefício. Ele dá a possibilidade para o participante manter o mesmo nível, né? Ao passo que ele mantém o mesmo nível, né, da base de cálculo da contribuição e o mesmo nível, né, contributivo ao longo desse período, essa média
considerando que é uma média, ele vai levar em consideração essa complementação para que ele se mantenha no nível que ele vinha contribuindo ao longo do tempo. Deixa eu aproveitar, dado que, né, a gente está falando desse assunto aqui, porque acabou de aparecer uma pergunta, então a gente aproveita e já responde. Já responde, né? O Eduardo... Gente, desculpa, eu vou ter que botar o óculos. Então, se alguém foi gerente por 9 anos, mas nos últimos 3 não teve função, não será considerada a contribuição por 9 anos como gerente? Se ele não virou autopatrocinado parcial, não será considerado. Por isso que é importante a questão do autopatrocínio parcial. A pessoa pode ter trabalhado 25 anos, ele falou 9, mas pode ser 25 anos. Nos últimos 36, ele não contribuiu com uma função, seja ela qual for, se for gerente, chefe de departamento, ele vai levar nada dessa função. Por isso que é muito importante a pessoa perceber essa avaliação. Eu estou perto da aposentadoria, eu estou longe dos 60. Assim, talvez valha a pena o autopatrocínio parcial, que ele paga como patrocinador só da parcela que acrescenta, só da função, né, do salário todo. Né? Só da diferença. O parcial é exatamente isso, né? A diferença entre onde ele está e para onde ele estava. Exato. Esse é um ponto. O M é o número de meses que a pessoa teve função ao longo de todo o período da carreira. Uhum. Isso. A média da função é a média dos últimos 36 meses, ou no caso das pessoas que já eram elegíveis antes de 2023, quando teve a alteração regulamentar, 12. Que foi recente, né? Sim. Aí ainda continua 12. E aí, se não tiver cargo, a média é 0, então aquela parcela ali toda é 0. É 0, é isso. Eduardo, espero ter... Eu acho que falando, né, a gente começou falando, entrando nas regras do PBB, né, e começou falando, né, Rodrigo, você começou falando dos benefícios programados. Mas acho que uma grande preocupação também é falar dos benefícios não programados, né? São os benefícios de risco, que é aqueles que você não está planejando, né? Tem, enfim, os eventos, né, que é a pensão por morte e acompanhada de um pecúlio por morte, né, previsto no regulamento, o auxílio doença, né, porque ao longo da vida laboral a gente pode precisar, né, e a aposentadoria por invalidez. Então, acho que são os benefícios que são previstos no plano, né, e que, considerando o acordo, né, Marcelo, considerando o acordo, estarão também previstos com modelos, talvez com diferenças, porque a gente está falando de um outro tipo de plano, né, na migração, que eles, né, os participantes vão migrar para um plano CD, mas também está previsto nesse novo plano CD o benefício de risco, isso ficou combinado lá na época do acordo, mas é aquele benefício que você não está esperando acontecer, né? É o benefício que ninguém quer, mas pode acontecer, então é bom ter, né? É bom ter a previsão de ter os benefícios. E é importante até comentar, né, que a gente falou no início que todos os benefícios a gente desvinculou do INSS a questão da concessão. Mas tem 2 benefícios ali, que são auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que a gente ainda está vinculado ao INSS. A gente pode até no próximo slide a gente reforça isso. Então, esses 2 benefícios, a gente precisa que o participante mostre que o benefício foi concedido pelo INSS para conceder também aqui na FAPES. Então, muitas vezes, há reclamações justas, né, que o benefício está demorando a ser pago e não tem muito a ver com a FAPES. Tem a ver com o INSS. Antes, a gente tinha uma interação maior com o INSS, mas agora é tudo feito pelo aplicativo. Então, a gente não consegue fazer o acompanhamento, porque antes a gente ia lá no posto, falava com quem estava concedendo, mas muitas vezes quem faz esse cálculo não está nem no Rio de Janeiro, né, pessoal? Agora faz tudo online. É tudo pelo meu INSS. Pelo meu INSS. E aí é bom, né, aproveitar a oportunidade, né, porque, de fato, o INSS tem tido muitos problemas, atrasado bastante a análise, né, dessas questões. Isso tem prejudicado os participantes, né? Então, o que a gente fez esse ano? A gente aprovou, né, um adiantamento, né, desses recursos. Uma eventual prorrogação, né? Uma eventual prorrogação desses recursos, de modo a, digamos, a facilitar, né, a vida do nosso participante, enquanto o INSS está demorando nesse processo de análise, né? Então, hoje o participante que tem, eventualmente, a sua análise, né, no INSS marcada para uma data muito posterior, e isso prejudicaria o recebimento desse auxílio, ele pode procurar a FAPES, ele pede um adiantamento, a gente faz o adiantamento, e quando o INSS se manifesta no futuro, a gente faz o encontro de contas, né? Então, foi uma coisa que foi aprovada esse ano para facilitar. Uma mudança bem recente, né? Uma mudança bem recente. Foi no final do ano passado.
Foi 2024. Entre o finalzinho do ano passado e início desse ano, né? Porque você tem também toda aquela etapa de operacionalização, mas eu acho que esse é um movimento muito importante. Ele começou lá na pandemia. Na pandemia. Desde que o INSS tem tido problemas, a gente tem monitorado isso daí e a gente conseguiu essa aprovação que é importante para dar esse alento ali para o participante, esse conforto, Sim. enquanto dado que o INSS tem mostrado aí vários problemas operacionais, né? A ideia, inclusive, no futuro, é fazer alteração regulamentar para a gente desvincular, que eu acho que essa é uma boa prática em relação a... Mas isso é mais para o futuro, né? Mas como a Mari colocou, aqui a gente está trazendo os benefícios de riscos do plano BD. E isso é importante entender porque lá na frente, no plano CD, o próprio acordo já estabelece, vai ter benefício de risco também, né? O que foi aprovado em acordo é um plano CD com benefício de risco. Então, os benefícios de risco também vão ser endereçados lá. Mas como ele tem uma natureza diferente, né? Vai ser um plano CD, então coube algumas adaptações em relação a esses planos, a esse benefício de risco. Que na oportunidade que a gente for apresentar o plano CD, a gente vai conseguir detalhar, né? Detalhar melhor. Mas é importante saber como é que é o benefício de risco do BD para depois poder comparar com o outro, né? Então, até para a questão da pensão, né? Existem 2 tipos de dependentes. São os dependentes necessários. Os necessários, acho que são os mais fáceis das pessoas, é o principal, né? É o cônjuge, companheiro, companheira, né, que a pessoa tem, os filhos até 21 anos, ou os filhos também, mas estudantes até 24 anos, né? Se estiver fazendo um MBA, se estiver fazendo uma faculdade, enfim, ele tem direito a receber o benefício até 24 anos para quando começar a sua carreira, né, de trabalho. E os designados? Aí os designados, o participante ele pode inscrever qualquer pessoa, né? E ela receberá até 50% da cota familiar. O cálculo de pensão ele é um pouco diferente, a gente vai mostrar mais lá na frente, mas o designado ele já existia, não foi uma alteração. A questão é que você pode incluir qualquer pessoa, inclusive um filho que já ultrapassou os 24 anos, né? Existem algumas situações como essa, né? O participante, o filho já passou dos 24 anos, ele não vai receber pensão, aí pode colocar esse filho como designado. Então, o cálculo da pensão, ali está o valor do benefício familiar, já somando todos os benefícios. É a cota familiar, que a gente disse lá atrás. A cota individual multiplicado, né, assim, por dependente necessário. Então, se forem 2 dependentes necessários, multiplica por 2. Se forem 3, multiplica por 3 e assim por diante. Essa soma, né, multiplicado pela complementação de aposentadoria. Então, a cota familiar é 50%, a cota individual é 10%, e esse limite não pode passar de 100%. E o valor de benefício ele é repartido igualmente entre todos os dependentes necessários. A regra do dependente designado é aquele que eu comentei lá atrás, ele recebe até 50% da cota familiar, então é 25% da complementação. Você pode colocar um valor menor. Então, assim, só como exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos botar um exemplo para ficar mais fácil. E aí, para facilitar a nossa conta, a gente botou complementação de 1.000, né? Porque ninguém quer sofrer fazendo conta de cabeça aqui. Então, tem o benefício familiar. De novo, o benefício familiar é considerando todos os dependentes. A gente tem 2 dependentes necessários. Então, a cota familiar é 50%, 10% é a cota individual. Como são 2 dependentes necessários, então ali vira 20%. Então, a soma ali dá 70%. 70% vezes 1.000, R$ 700. Então, quanto cada dependente receberá? É dividido igualmente. Então, o dependente 1 ele recebe 350, né, que é 700 dividido por 2, e a mesma coisa o dependente 2, ele ganha 350. Aqui nesse exemplo a gente está falando, né, de um participante que só tinha dependentes necessários, né, não tinha nenhum designado, né, e aí por isso que 10% para cada beneficiário, além dos 50% do complemento, e ele é dividido, ele é repartido, né, igualmente entre todos os beneficiários. E o que acontece, Rodrigo, se um desses dependentes perder elegibilidade? A gente vai falar mais na frente, mas antes vamos botar um exemplo com um designado, que eu acho que fica mais fácil para a gente até fazer o recálculo. Exatamente. Né? Aí, então, esse exemplo agora, a gente tem um dependente necessário e um dependente designado.
a gente usou a mesma complementação de R$1.000, porque ninguém quer fazer conta de cabeça e quebrar a cabeça aqui. Então, a gente vai lá, benefício familiar. Agora, a gente só tem um dependente necessário. Então, ali vai ser 10% e não 20%. Então, o benefício familiar, né, considerando o dependente necessário mais o designado, vai ser igual a R$600. Então, o designado foi colocado 50%, né, foi dado o máximo para o designado. Então, é 50% da cota familiar. Então, 50 vezes 50, 25%. 25% de 1.000, ele vai receber 250. Quanto o necessário vai ganhar? Ele vai ganhar os R$600, que é o benefício familiar, menos o que vai ser pago para o designado. Então, ele vai ganhar os mesmos 300, nesse caso, né, ficou igual, mesmo R$350, como se tivessem 2 necessários. Mas aqui fica muito claro nesse exemplo que o beneficiário necessário não tem o mesmo valor de complementação do designado em função do limite de 50%, né, da cota familiar, diferente do exemplo anterior, em que os 2 beneficiários necessários era o valor de R$700, nesse nosso exemplo, dividido, né, igualmente entre os 2. Isso. E também não é prejudicado considerando 2 dependentes. Ele está recebendo o mesmo benefício de quando só tem 2 necessários. Rodrigo, você vai entrar agora no recálculo, né? E aí é bom porque a gente até vai responder uma pergunta aqui. A pessoa pergunta, né? O que acontece quando o filho passa da idade de 21 ou 24, né? Dependendo se estiver na faculdade, né? A cota dele volta para a esposa, né? Então... a gente vai fazer aqui... Boa puxada, né? Que a gente vai para o recálculo aqui de benefício. O recálculo de benefício, como no próprio nome dele, a gente calcula o benefício novamente. Então, como saiu uma cota individual, essa cota individual não vai para ninguém, ela não é redistribuída. A gente tira uma cota individual. Eu acho que no exemplo fica mais claro isso, que é exatamente o que a pessoa perguntou, exatamente a situação, né? São os mesmos 1.000 de complementação, só que em vez de 2 dependentes... Não, é o anterior. Não, anterior. Isso, é o próximo. Próximo. Isso. Eram 2 dependentes necessários, então antes a pessoa recebia 700, né? A família recebia 700, mais um dependente necessário, no caso aqui até da pergunta, né? Um filho atingiu a maioridade, né? Perdeu a condição de necessário. Então ele não vai receber mais ele não é mais dependente necessário. Então, a gente vai recalcular, em vez de pagar 700 para a família, a gente vai passar a pagar 600 para a família. O benefício anterior do dependente que continuou era 350. Ele vai passar a ganhar R$600. Então, acho que aqui tem um gancho muito importante. Quando a gente começou calculando a pensão por morte, o benefício, que era a cota familiar, mais 20%, que eram 2 beneficiários necessários, o benefício global era 700. Era R$700. Um filho, nessa pergunta do participante, perdeu aquela condição. O benefício ele não permanece como R$700, porque ele era R$700 em função do cálculo de 50% da cota familiar mais 10% por dependente. Então, ele passou a ser 600, que esse beneficiário que restou, ele passa a receber esses 600. Então, você não pega e distribui, simplesmente passa a cota de um para outro. Existe, de fato, o recálculo. E aí agora a gente vai fazer o mesmo exemplo, né, com um designado, mesma situação. Vamos dizer que o necessário era um filho que atingiu a maioridade e o designado era os 50%. Né? Então, antes, a gente tinha um benefício de 600, né? O benefício anterior do designado era 250. Só que agora, como não tem mais o necessário, o valor vai ficar só os 50% da cota familiar, que é 50-50, então ficou 250. Ou seja, o benefício do designado ele não é alterado quando o participante, o dependente necessário, ele perde essa condição, né? Ou seja, por falecimento ou por atingir a maioridade. Porque o limite do designado é os 50% da cota familiar, que é 50%. Isso. A gente tem, acho que, falando ainda do tema, então, a gente tinha pensão por morte, mas também no caso do falecimento de participante, existe também um outro benefício que acompanha a pensão por morte, né, que é o pecúlio por morte. Né, que aí ele tem um valor, ele não tem essa complexidade de cálculo, ele é um cálculo talvez mais simples, né, Rodrigo, para explicar, para as pessoas terem ali de expectativa, que é
2 vezes a unidade de referência. Ele não é um pagamento em forma de renda, então ele não vai ganhar essas 2 unidades de referência de forma permanente, né? Ele é um pagamento único. Ele também divide de forma igual entre os dependentes, né? E se tiver, né, um dependente só para o pecúlio, ele está limitado a 50%. O participante, assim como tem um designado para a pensão, para a renda mensal, ele também pode designar alguém só para o pecúlio. E esse valor ele fica limitado a 50% do... Então, ele pode ganhar no máximo uma UR. Aí a gente está falando aqui de dependente, que eu acho que tem uma questão muito importante, porque tem muita... eu escuto muita dúvida, né? Muita conversa de bar que fala assim, o plano está assim, porque antes o pessoal casava com a neta do outro, etc. e tal. Né? Isso não gera impacto para o plano, porque tem um pagamento a ser feito no caso de inscrição de dependente mais jovem. Dependente vitalício, né? Filhos, não há nada a que se fazer, é só inscrever. Mas em caso de dependente mais jovem, né, a pessoa vai pagar a diferença de reserva para não ter impacto no resultado do plano. Esse é um ponto importante. Não é que esteja proibido de inscrever dependentes mais jovens. Pode. O ponto é que vai ser feita uma análise, né? E se tiver algum desequilíbrio, né, ou que essa inscrição traga algum prejuízo para o plano, esse desequilíbrio tem que ser, né, corrigido através de um aporte. Né? Então, a pessoa faz a inscrição, mas a FAPES calcula e leva para a pessoa essa condição. Você pode inscrever desde que você você cubra, né, qualquer eventual impacto na reserva matemática, né? De forma que não haja prejuízo para os demais participantes. Né? Isso é importante, que eu acho que desmistifica o impacto, né, da inscrição dos dependentes mais jovens, desmistifica um pouco essa preocupação ou essa insegurança dos impactos no plano. Né? E como atuarialmente é feito um cálculo para se avaliar exatamente essa diferença matemática, você não tem isso. Então, acho que isso é muito esclarecedor nesse sentido. E aqui eu já aproveito para fazer um gancho para a próxima live. Né? Na próxima live a gente vai falar da sustentabilidade do PBB. A sustentabilidade do PBB, obviamente, a gente vai ter que falar tanto da parte do passivo quanto da parte do ativo. Ativo, rentabilidade, como é que é o desempenho dos investimentos, enfim, aí vai ter uma apresentação bem específica para toda essa parte, né? E aí o Léo vai vir para falar a respeito disso, né? Mas na parte do passivo, a gente está falando basicamente do regulamento, né? E é por isso que é importante que alterações regulamentares foram feitas ao longo dos anos de modo a dar previsibilidade, né? É claro que a gente vai falar das premissas, vai falar de custeio, enfim, tem bastante coisa que a gente vai falar, mas tem uma parte que vem, que é oriundo das regras, né? Então, por isso a importância de você ter regras que evitem esse tipo de, entre aspas, sangria do plano, né? Que protejam o plano, de modo que se tem alguma eventual alteração do que a gente chama de cadastro aqui, né? Não tenha impacto no benefício ou na sustentabilidade do plano. Então, por isso que é importante ter esse conjunto de regras bem harmônico e protegendo o plano e protegendo o direito de todos os participantes. Né? Esse aqui é um bom exemplo de que é permitida a inscrição de dependente mais jovem? Sim, mas isso não afeta... Mas tem uma proteção, Mas né? tem uma proteção. Bom... então a gente veio aqui pelo caminho natural, né? Acho que todo mundo tem aí o planejamento de entrar no plano, passar por toda a jornada e toda a vida contributiva e lá no final receber aquela complementação, né? Mas hoje a legislação previdenciária, e assim como o regulamento, ele prevê que, ocorrendo o desligamento do patrocinador, e eu acho que tem vários participantes que já devam ter ouvido falar sobre os institutos, né? Que não é talvez o nome mais claro, mas existe um aspecto jurídico por trás desse nome, é uma curiosidade. Depois, Marcelo, você pode contar a curiosidade, né, do nome instituto, né? Porque é um instrumento que protege, que dá direito aos participantes. Uhum. Então, no caso do desligamento, existem os institutos para que os participantes permaneçam no desligamento do patrocinador, eles permaneçam no plano, ou aqueles que, porventura, querem encerrar o seu vínculo com o plano, né? Então, se ele quer permanecer no plano, ele tem a possibilidade de se tornar o autopatrocinado. É diferente do autopatrocinado parcial,
que a gente falou, né, que é para aquela complementação, ou em caso de licença, a gente fala um pouquinho depois, ou o BPD, que é o benefício proporcional diferido. Agora, se ele for sair do plano, ele tem 2 outros institutos possíveis, que é o resgate e a portabilidade. A gente detalha um pouco mais a partir do próximo slide. Bom, os institutos de permanência no PBB, ou seja, me desliguei do patrocinador, qual é a tomada de decisão que eu tenho nesse momento? Optei por permanecer, eu quero continuar no plano até eu atingir todos os... Né, aqui a gente está falando de institutos em que os participantes ainda não preencheram todos os requisitos de elegibilidade, né, para a complementação, para o benefício. Então, no autopatrocínio, ele tem direito a todos os benefícios, considerando a mesma remuneração, para a gente voltar lá naquele cálculo do SRB, né? Então, ele continua contribuindo, só que ele passa a assumir as parcelas que eram antes feitas pelo patrocinador. Então, ele contribui com a parte dele, que ele contribuía, e também com o patrocinador. E, posteriormente, ele não perde o direito. Isso não está escrito em pedra, né? Então, acho que quando você opta por permanecer, enfim, ao longo desse período, até você completar a elegibilidade, entender que aquilo não funciona mais, você pode optar pelo benefício proporcional diferido, por um resgate ou por uma portabilidade. O outro instituto de permanência no PBB, que é o BPD, que é o benefício proporcional diferido, como o próprio nome já diz, é um benefício proporcional. Então, você tem um valor do benefício reduzido atuarialmente em comparação com o que o participante receberia se ele tivesse atingido as condições plenas, né, de complementação. Ele contribui só com a parte administrativa e com a extraordinária, ele não tem mais aquela contribuição normal da parte dele e do patrocinador. Né? Ele pode optar em ter ou não o benefício de risco e depois ele pode optar pelo resgate e pela portabilidade, mas ele não pode, né, voltar ao Instituto do Autopatrocínio. Então, acho que esse é um ponto importante. Né? Nesse momento de decisão, todas essas condições precisam ser levadas em consideração. Né? Por um lado, eu tenho no autopatrocínio talvez um custo mais elevado, né? Porque eu assumo as contribuições que eram da parte patronal, mas eu tenho ali a manutenção para a gente voltar lá naquela continha dos 36, né? Dos 36, dos 12, da média, para receber, e ele pode depois optar. No benefício proporcional diferido, no Instituto do BPD, não. Ele não poderia voltar nessa condição, ele se mantém, ele tem ali um valor, né, atuarialmente calculado, e ele consegue se manter. Depois a gente tem os institutos que significam o encerramento do vínculo com o plano, ou seja, a partir do momento daquela opção, se encerram-se todas as obrigações e direito, né, há uma extinção do vínculo empregatício, né, então no próximo slide a gente tem tanto o resgate, e aí a gente está fazendo, né, tirando aquele dinheiro do plano, né, ele recebe o total das contribuições em até 12 vezes, hoje a legislação diz que você pode receber em forma de pagamento único ou em forma de resgate parcelado, né, que seria uma pequena renda, por assim dizer. Você desconta as parcelas de cobertura de risco e administrativa, né? Lembrando que tem também ainda o imposto de renda, e esse valor é atualizado pelo IPCA. A portabilidade, né, significa você transferir recursos, aqueles recursos do PBB, para um outro plano, né, que pode ser para uma outra entidade fechada ou para uma entidade aberta. Mas eu acho que é importante, né, a gente reforçar que todo o valor acumulado em planos de entidades fechadas, ele só pode, se eu transferir para um banco, para uma XP, para o Itaú, para um Bradesco Vida e Previdência, ele só pode reverter aquilo em forma de renda. Então, ele não vai portar para uma entidade aberta ou para uma entidade fechada e resgatar. Né? Ele tem que... Né, o intuito desse recurso acumulado é ele se transformar numa renda, no benefício. E o valor é equivalente a 2 vezes o resgate. Essa é uma característica bem do PBB. E sim, outra coisa importante é que portabilidade não é igual a migração. Porque é uma coisa que muita gente pergunta, né, assim, o valor da migração é igual ao da portabilidade? Não, são situações diferentes. A portabilidade, como a gente falou, né, que todos os institutos são assim, tem que se desvincular do patrocinador, tem que se desvincular do banco. Né? Na migração não tem essa obrigação de desvincular. Então você vai ter que os seus direitos acumulados ou direitos adquiridos mantidos bonitinhos, é diferente da portabilidade. Tem uma característica que é semelhante, né? Porque você está tirando recursos de um plano indo para outro, então confunde um pouco, mas aqui é importante até, né, essa parte de instituto de complementação pode ser visto no portal também. Quando você entra no portal, tem lá todos os cálculos de complementação.
tanto da elegibilidade como a previsão, né, de valores de quanto a pessoa vai receber de benefício, né? como uma simulação. E depois a gente até separou, porque eu acho que causava um pouco de confusão ali no portal, a gente separou para ficar bem definido o que é complementação, porque complementação é o benefício que a pessoa vai ter quando chegar na elegibilidade, né? E ela está trabalhando ali no banco, ela está vinculada ao banco, né? Instituto tem essa característica, o nome não é muito intuitivo, né? Então as pessoas ficam meio... Mas o instituto ela tem a característica de perda de vínculo do patrocinador, né? Quer seja ele BNDES, quer seja ele FAPES, né? Então, assim, quando é que a pessoa tem direito ao instituto? Quando perde o vínculo, quando tem o desligamento do BNDES, né? Então, mas é claro que tem o autopatrocínio parcial, que depois vale a pena comentar, mas que a pessoa ainda está vinculada. Mas portabilidade, resgate, e aí é importante esse ponto que a Mariana trouxe, porque às vezes as pessoas acham que é uma portabilidade como se fosse um PGBL, né? É diferente, porque aqui como vem essa característica de plano de previdência, tem todo um regramento, toda uma regulação que impede esse uso direto, né? Sim. A pessoa tem que manter as características. Ele pode levar para um PGBL, ele não pode levar para um fundo de investimento. Exato. Ele pode levar para o PGBL, porque no PGBL há previsão de recebimento em renda. Então, não tem problema. Não pode levar para VGBL, porque os dois são vendidos como aposentadoria, só que com previdência, mas o VGBL, na verdade, é um seguro de sobrevivência. Tá? Então, assim, há essa distinção tanto fiscal... O importante é que não tenha descaracterização do aspecto previdenciário. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, é importante que as pessoas entendam que os institutos, portabilidade, resgate, patrocínio, BPD, é quando a pessoa se desliga do BNDES. E ainda não preencheu todos os requisitos de elegibilidade para receber uma complementação, né? Perfeito. Vamos fazer um resumo? Que é muita matéria. Então, assim, antes da prova tem que fazer uma revisão, né? Então, aqui a gente está falando do benefício programado, a gente está comparando tanto o tempo de contribuição no pleno, né, que é quando você não tem qualquer redução, como a questão antecipada. Então, ali, tudo que estava no slide anterior está aqui resumido. Isso aqui serve para uma cola, né? Se alguém quiser fazer uma cola para depois na prova conseguir acertar sem ficar decorando tudo. Gabaritar, está aí. A diferença da complementação é basicamente que nas antecipadas há uma redução atuarialmente equivalente, né, que a gente comentou lá atrás. As elegibilidades já foram mostradas. E aí, tem ali até um comentário ali que tem que observar a regra de transição, né? Então, assim, ali está 60 anos de idade, mas pode ser que as pessoas se aposentem antes. A regra de transição nunca piora a situação da pessoa, assim, é sempre muito importante. Sempre para melhor, né? É sempre para melhor. Ela pode se aposentar em função do direito adquirido, né? Exato. Daquele direito adquirido, do direito acumulado que você falou lá no começo. Então, esses tempos, essa idade, tempo de contribuição, são os tempos máximos que as pessoas precisam ter. As pessoas podem se aposentar antes devido à regra de transição. É o que está hoje descrito no regulamento. Hoje, para quem pegar, né, e é um material denso, mas para quem pega e lê o regulamento, ele vai encontrar esses tempos. E aí, no portal, respeitando a regra de transição, para aqueles que já eram elegíveis na mudança de regulamento, no portal ele consegue ver se exatamente os tempos dele, porque tem essa informação lá, né? Mas se a pessoa quiser uma informação resumida, não quiser ler o regulamento todo, está aí. Está aqui. Tá aí, é a cola do regulamento. Vai ter prova do regulamento. Você pode puxar esse quadrinho que você vai gabaritar. Aí a gente mostrou ali o resumo do benefício programado, mas botamos do benefício de risco também, né? E aí que a gente comentou da elegibilidade, que é necessário ter a concessão pelo INSS. O Marcelo comentou do adiantamento, né? Mas a pessoa depois tem que mostrar que ela teve o benefício concedido pelo INSS, então não é adiantamento pelo adiantamento, continua com essa obrigação. Continua fazendo parte do processo de solicitação de requerimento de benefício junto à FAPES, né? Então, assim, as etapas de requerimento, elas são mantidas, mas considerando que é necessário o benefício concedido, ou seja, a carta de concessão do INSS, que indica que houve o benefício concedido, com a data do início do benefício, com o valor. E tudo isso é importante, né, que a gente tenha feito esse movimento. Porque você pode ter um descasamento de tempos, então existe essa solicitação, é feito esse requerimento de, olha, meu
né, ou a minha perícia para o caso de auxílio-doença, ou, enfim, ficou marcado só a minha análise documental para daqui a 2 meses, 3 meses. Né? Sabendo da importância da complementação da FAPES nesse período, então a gente trabalha com essa possibilidade depois dessa resolução, dessa definição que aconteceu aí no início do ano. Né? E no caso do resumo da pensão por morte, então a gente também tem ali para o pecúlio também a mesma colinha, né, Rodrigo? Sim. Com o mesmo exemplo aí das regras que já foram explicadas antes. Tem também um resumo dos institutos, né? Então, lembrando, são 2 institutos, né? No momento do desligamento, eu tenho direito a 4 opções. 2 delas representam permanência no plano, 2 de saída. O autopatrocínio e o BPD, que é o benefício proporcional diferido, o resgate ou a portabilidade, reforçando que não quer demais que portabilidade não se confunde com a migração. Né? São transações diferentes dentro do plano de previdência. E a elegibilidade não muda no caso de autopatrocínio e BPD. Então, se o participante decidiu se manter no plano, não altera a elegibilidade dele. Né? O autopatrocínio e BPD, se ele se aposentasse em 2030, ele vai continuar elegível em 2030. Bom, acho que a gente pode partir para as perguntas. E já vejo aqui que tem várias perguntas referentes à parte de designado e dependente necessário, né? Porque de fato é um ponto que eu já previa que pouca gente conhece, mas obviamente é importante aí para um dependente necessário que perde a condição, posso cadastrá-lo como dependente designado? Antes da concessão do benefício, ele pode. Né? Assim, isso pode Comenta acontecer. esse ponto que é importante porque a gente já teve... O participante, ele pode, assim, o filho, ele está vivo, né, e o filho atingiu os 24 anos, né, para ficar mais fácil. Chegou aos 25 anos, ele vai ficar sem benefício? Não, você pode colocar como designado e aí é aquela... Tudo naquela regra. Ele pode ser até 50% da cota familiar, é sempre de 10 em 10, então é 10, 20, 30, 40, 50. Né, o participante que vai... Escolhe quanto ele vai designar, né? Exatamente. Não é só a pessoa, ele escolhe a pessoa e quanto ele está destinando para aquela pessoa. Exatamente. Limitado a 50%. E podem ter até 2 designados, né? Isso, a gente deu o exemplo como um, mas podem ser mais de um. Sendo que a soma não pode passar de 50%. Né? Se tiver 5, cada um obrigatoriamente só pode ter 10%. Não tem como ter mais de 5 designados, né? Fica limitado a 5. E o designado tem a característica de... Se um designado perde a condição, não é redistribuído para os demais. Né? Então, assim, nos casos, tem 5 designados, um perdeu, né, essa condição, então vai repassar o valor para outro? 10% não redistribui. Eu acho que vale a pena, Rodrigo, destacar essa questão do momento em que a pessoa foi colocada como dependente, porque isso faz diferença. Antes da concessão de benefício. Antes da concessão ou depois. E aí, importante observar até esses... Né, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, enquanto o participante está, né, recebendo benefício ou na atividade. E a gente tem os processos de recadastramento anual, né, que também é uma oportunidade para você revisitar, né, e fazer, eventualmente, inclusões ou alterações. Até como a gente já viu que aconteceu, o filho perde a condição de necessário. Né? Fica assim, meu filho saiu, no recadastramento às vezes acontece isso. Né? Saiu porque ele deixou de ser necessário, porque ele atingiu a idade. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Mas a questão da inscrição do dependente mais jovem, né, que a gente mostrou, ela leva em conta uma hipótese atuarial. Na avaliação que a gente usa hoje, para os ativos, a gente não quer saber se ele é casado hoje. A gente quer saber se ele é casado quando se aposentar. Então, a gente faz uma hipótese com base que a gente vê nos participantes aposentados. Então, tem uma diferença de idade, a gente considera... mesmo que ele não esteja casado, não tenha nenhum dependente inscrito, a gente considera que há uma probabilidade de ter um pagamento de pensão. Então, sempre tem ali um registro de pensão. Isso, né? A gente projeta isso. No caso dos já assistidos, a gente usa a família real, porque é mais difícil a pessoa já aposentada ter um filho ou casar. Na verdade, não é nem ter um filho, é a questão do casamento. Né? É mais difícil, não que não aconteça, mas em acontecendo ele pode escrever. A diferença é que, como não havia uma provisão de pensão, ele vai ter que pagar essa provisão de pensão para escrever esse dependente. Ele pode escrever? Pode escrever, mas vai pagar a provisão de pensão. Então,
porque eu já vi até aquela que a gente estava comentando de mesa de bar, né? Não, mas a pessoa é muito velhinha, tem 90 anos, e aí vai botar a enfermeira, a sobrinha, coisa. Pode botar, mas vai pagar a diferença de reserva. Então, nesse caso, vai pagar a pensão toda. Ele vai ter que pagar a pensão toda para essa dependente, para equilibrar o plano. Para equilibrar. E aí não há prejuízo para os demais. Exatamente. Né? Porque quando a gente está falando de um plano BD, você tem todo um estudo atuarial que usa premissas, hipóteses, né? E aí você começa a olhar a probabilidade, estatística daquilo acontecer ou não. Então, você fez um cálculo considerando uma realidade. Se aquela realidade mudar, se você não fizesse, que é aquele slide da inscrição do dependente mais jovem, se você não fizer esse aporte, você está desequilibrando e está desequilibrando para todo mundo. Exato. Mais uma aqui no mesmo tema. No caso de uma pensão por morte, é possível ter um beneficiário designado sem nenhum beneficiário necessário? É possível e o cálculo é igualzinho, tá? Assim, só que ali a cota individual vai ser zero, porque como não tem necessário, né, a cota individual é zero, só que ele só pode receber até 50% da cota familiar. Então, vai ficar restrito ali aos 25% da complementação. É o Gabriel que fez essa pergunta, ele continua depois, né, seguindo só para complementar a pergunta dele. Ou seja, eu poderia ter um filho beneficiário designado recebendo pensão de morte de forma vitalícia. Ele pode inscrever como designado se ele não for um necessário. Porque o necessário, como ele recebe mais, você não pode colocar ele como necessário e designado ao mesmo tempo. Ao perder a condição de necessário, sim, você pode escrever ele como designado. Até quando é paga a pensão por morte estabelecida nos exemplos? Nos exemplos a gente não botou se era filho ou se era esposa, mas assim, o cônjuge, né? O cônjuge é vitalício. Depende da condição de dependente, né? O cônjuge é vitalício e os filhos é até atingir a idade de 21 ou 24 anos, atingir aquelas idades. Mas o designado... O designado é vitalício. É vitalício. E uma coisa importante também, né? A questão do filho inválido. O filho inválido também é vitalício. Então, se tiver, por algum motivo, né, a comprovação que o filho é inválido, ele recebe de forma vitalícia também. Aí ele não faz mais aquela distinção da idade. A idade não deixou de ser uma condicionante. Sim. Deixou de ser uma condicionante para ele. E aí tem outra questão importante, que o filho inválido, a gente não faz a conta do dependente mais jovem. Tá? O filho inválido, ele pode ser inscrito sem ter nenhum pagamento, porque é uma situação diferente de uma inscrição de um cônjuge. Exemplo, você tem um filho com mais de 24, ele foi inscrito como designado, porque ele não podia ser inscrito como necessário. Perfeito. Você e sua esposa morreram. Seu filho carrega 25% do seu salário? Se tiver designado, sim, ele vai levar 25%. Não é do salário, né? É da complementação. Só esse ajuste que é o salário, né? É média, menos a UR. E aí você pode, e aí a gente está falando, né, tanto a pensão por morte, a origem do assistido, que aí já é de fato a complementação que ele recebe, sim, ou no caso do falecimento, antes do benefício de aposentadoria, você faz a projeção do benefício, de quanto seria o benefício, e o cálculo da pensão por morte. Vai considerar exatamente aquela fórmula que a gente mostrou do SRB. A gente vai considerar os últimos 36 salários, vai ver se a pessoa tem cargo, não tem cargo, quanto tempo contribuiu para o cargo, então aquela conta toda, mas aí no caso de pensão, e aí depois de calcular o benefício que seria o de aposentadoria, aí aplica-se as cotas. Então, você primeiro calcula o benefício para depois fazer o cálculo da pensão por morte. Um filho com 22 anos não estuda. Poderia ser incluído como dependente designado ou só poderia após os 24 anos? Ele poderia ser designado, aí tem uma pegadinha aí, né? Porque ele poderia... pergunta é boa. Porque ele poderia ser como designado, mas caso, no momento do falecimento, ele estiver estudando, ele vai ser considerado um necessário. Sim, porque ele perdeu a característica de... Exatamente. Já está ali, né? Aqui um pouquinho já diferente, tem a ver com benefício de risco, mas conversando com Joia também. Poderiam explicar como é calculado o custeio do benefício de risco? Ele é proporcional à contribuição ou ao saldo do participante no plano? Como seria calculado no momento de uma eventual quitação de joia? Na joia, inclui a parte de risco. Tá? Então, assim, não tem separação dentro da joia o que é a parcela de risco. Quer dizer, tem na hora de fazer a conta do resgate, mas na hora da pessoa amortizar,
não vai aparecer uma conta, por exemplo, 800 mais 200, né? 800 é o programado e 200 riscos. Isso não vai aparecer o valor 1.000 aqui no exemplo. Então, vai aparecer o valor cheio. O cálculo ele é considerado proporcional à reserva de risco com a reserva do programado. Então, vamos botar como exemplo aqui. Se a reserva programada é 90% e risco é 10%, então, numa contribuição de R$100, R$90 vai para o programado, né? Fica na conta do programado, então fica no resgate. E 10% e o R$10 vai para a parte de risco. No Instituto da Portabilidade, as datas dos aportes no plano são preservadas, o que significa que após 10 anos do desligamento estaremos na alíquota mínima de imposto de renda de 10%, e esse seria um bom momento para transformar o saldo em renda. Boa pergunta essa, porque, na verdade, quando a gente está falando de alíquota e tempo de aporte, a gente está falando de uma legislação tributária específica, que é o regime regressivo, que não se aplica para planos de benefício definido. A opção pela tabela regressiva, que é essa que a cada 2 anos, né, em que os recursos ficam aportados no plano, né, e eles vão fazendo aniversário, você começa numa alíquota de 35% e você termina numa alíquota de 10%, isso só é aplicável para planos de contribuição definida. Né? Então, ele não se aplica no caso de portabilidade para dentro, né, do plano de benefício definido. É claro, né, que quando ele estiver portando esse recurso para um outro plano, se for um plano de característica, né, como um PGBL, ele tem lá a opção de tributação, mas não dentro do plano de benefício definido. Eu acho que é importante lembrar o conceito que a gente falou na primeira apresentação, na última apresentação. O BD, o pensamento é coletivo. Então, não tem um saldo individual. O saldo é coletivo, não há uma individualização de saldo. O plano CD, não. O plano CD, o saldo é individual. Então, por isso, a questão a mecânica, né, da parte fiscal ser diferente. E aí, acrescentando o que foi falado pela Mari, né, quando a pessoa migra de um plano BD para um plano CD, passa a contar como se fosse uma contribuição no momento da transferência. Um aporte. A portabilidade, ela é um aporte. Você não tem mais o aniversário, né, da contribuição que foi feita lá atrás. A contagem de tempo é ali naquele momento. Começa naquele momento que foi portado o valor. E é por isso que nessa trilha, né, de conhecimento que a gente está fazendo, tem específico uma parte sobre tributação. Porque, de fato, na questão de migração, indo para o plano CD, o aspecto tributário vai ser bastante relevante, assim, vai ser importante que as pessoas entendam quais são as regras, as opções que elas têm. Isso a gente até está endereçando no regulamento, né, de forma da flexibilidade. Eu acho que um dos pontos aí de importância de um regulamento de um plano CD é ter flexibilidade, né, porque um plano BD ele é mais rígido, né, pela própria natureza do plano. E aí entender essas questões tributárias vai ser bastante importante nesses cálculos. Né? Olha, eu acho que... Enquanto o Marcelo está vendo as nossas perguntas, para quem fez também a pergunta sobre tributação, só para complementar, né, isso vale também para o resgate. Né? O resgate, você tem um pagamento de imposto na hora que você está resgatando, você tem o recolhimento do imposto, e também não é aplicável a tabela regressiva, porque a gente também ainda está falando do plano BD. Né? Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. E a gente tem visto, né, no dia a dia esse caso, tem feito os estudos já. Mas é interessante colocar aqui para todo mundo. Bom dia, comecei contribuindo para o PBB da FAPES em 2009, quando entrei no banco. Por uma questão pessoal, parei de contribuir em 2016. Hoje tem uma poupança no PBB. É possível migrar para o CD em 2026 nesse contexto? Né? Então, a gente tem duas situações. Né? A gente tem pessoas que se desligam do banco, e aí tem direito aos institutos. A gente tem, no caso aqui, uma pessoa que se desligou do PBB. A pessoa continua sendo funcionária do banco, mas só que ela saiu do PBB. Mais, ela não tem mais... Não sei se ela entrou no PBCD, né? Quando foi lançado ali no finalzinho de 2022.
mas ela não está é no considerada participante do plano, né? Porque ela se desligou. E, como a gente comentou, uma exigência para os institutos é a pessoa se desligar da patrocinadora. Essa pessoa não se desligou, então ela não tem direito aos institutos. Ela terá direito, mas como ela se desligou, ela só vai ter direito ao valor do resgate. Ela só vai poder resgatar esse valor que ela deixou lá no plano. Na regra de imigração, a gente vai ter que entrar nessa questão, mas ela sempre lembrando que ela não é considerada participante. Então, se a migração é destinada aos participantes, ela estaria fora. O que não impede da gente estudar uma possibilidade dela migrar para um CD. Isso. Ela sair do PBB e esse recurso ir para um CD. Mas isso não está hoje dentro do projeto de imigração, porque o projeto de imigração vai ser exclusivo para os participantes, né? Até porque nesse caso houve um cancelamento do plano, né? Ela não tem mais... O que ela tem é, de fato, uma poupança, né? O valor das contribuições que ela verteu para o plano ao longo, enquanto ela participava. Isso. Né? Mas ela não pode ter acesso ainda a esse recurso porque ela não teve ainda o desligamento do plano. E aí faria sentido esse recurso estar todo em um plano CD e não necessariamente... Eu não sei se a pessoa aqui entrou no PBCD, né? Mas eventualmente entrou no PBCD e ela vai ficar com recurso no PBCD e no PBB, né? E é importante também falar que existe um fundo destinado a isso. Então, assim, se todo mundo migrar, eu vou ficar sem meu dinheiro? Não. Tem um fundo destinado exatamente para as pessoas que se desligaram do PBB, mas não se desligaram do BNDES. Então, ou seja, aquele valor previsto para ela receber, ela vai receber. Preservado. Ela está preservado. Assim, não vai ser levado na migração. Aqui é um ponto. Ó. Até que ponto o funcionário pode inscrever um designado? Até antes de se aposentar ou antes da morte? Antes da morte. Antes da morte. Pode escrever a qualquer momento. Existe a inscrição pós-morte, mas lógico que a inscrição pós-morte não é feita pelo participante, né? Mas em caso de falecimento, se o participante esqueceu de escrever, o dependente pode pleitear em receber o benefício. E aí vai ser visto se tem direito realmente, não tem direito. É melhor, né, o participante fazer essa inscrição antes do falecimento, para não ter problema. Porque às vezes a pessoa está na emoção, né? Nasceu um filho, etc. e tal, aí esquece de inscrever aquele filho no plano. Então, para não ter nenhum problema para o filho na hora da concessão de benefícios, é melhor ter a inscrição antes. Né, de acontecer algum problema. O cadastro eu acho que é um ponto muito importante sempre de observação, né? Então, logo no começo da apresentação, Rodrigo, acho que você falou sobre o tempo do INSS, né, para a condição de elegibilidade dos benefícios. Como você mesmo citou, aquele tempo que consta hoje no cadastro é um tempo que foi declaratório, né? Então, assim, é importante perceber isso. Pode ter algum, né? Eu tenho um complemento, eu tenho um tempo de INSS anterior, consegui adicionar um tempo, tenho um filho que não estava inscrito. Então, a observação do cadastro, né, do participante, ele é muito importante. Primeiro, porque ele ajuda naturalmente o próprio participante, né? E depois, porque ele também ajuda nos estudos atuariais, né? Então, quando você observa o cadastro corretamente, é quando você consegue fazer suas probabilidades, suas projeções, suas estatísticas, né? Para o cálculo atuarial, isso é fundamental, né? O recadastramento é importante até para os ativos, né? Porque muitas vezes os empregados acham desnecessário a questão do recadastramento, acho que é só para o aposentado, para mostrar que está vivo, como uma prova de vida. Uma prova de vida. Não é só isso, assim. Tem isso também, mas é importante para o próprio ativo ver se as condições dele que estão no cadastro estão corretas. Se tiverem corretas, ele tem que apresentar documentos, né? No caso do filho, mostrar que nasceu o filho, enfim. É mais simples, mas, por exemplo, para incluir tempo de INSS, para que mude a elegibilidade dele, ele pode fazer isso? Pode. Ele vai ter que mostrar e ele vai ter que pagar a diferença de reserva. Porque você não considerou isso. Porque eu não considerei isso no cálculo. Perfeito. Então, esse não pode ser um impacto que os demais vão pagar. Então, ele vai ter que pagar essa inclusão de tempo de INSS se mudar a elegibilidade. Porque pode ser que a inclusão de tempo de INSS não mude a elegibilidade dele. Aí não vai ser cobrado nada. É só se causar um impacto, né? Só se causar um impacto. A elegibilidade, por exemplo, né, de você antecipar um pouco do que estava se prevendo, na verdade você está recebendo benefício por mais tempo. Esse benefício tem que ter um custeio. E pagando por menos tempo, a contribuição por menos tempo também. Então, assim, são dois fatores que a gente tem que considerar no cálculo da antecipação de aposentadoria. Bom, vou trazer uma pergunta aqui que foge um pouquinho, mas eu acho importante para esclarecer.
Se houver necessidade... E aí também já faz um gancho com o nosso próximo, né? Porque o nosso próximo a gente vai começar a falar de custeio, cadastro, premissa atuarial, né? É bom esse entendimento, porque isso faz bem parte de um plano BD, né? Então, mas aqui tem até alguma coisa que está dentro do acordo, né? Se houver necessidade de uma contribuição especial para equilibrar as contas, os aposentados e pensionistas também são obrigados a colaborar? Sim, eles são participantes como os demais. Isso vai ser melhor explicado na próxima live, né? Mas tanto na regra de equacionamento, existe uma receita de bolo quase de como é que faz o equacionamento, não tem muito como fugir dessa regra. Mas na contribuição já aconteceu isso em 2020, quando a gente fez a mudança de plano de custeio em 2020, a gente não fez uma contribuição extraordinária porque a gente não era obrigado a fazer uma contribuição extraordinária, mas como a gente tinha mudado premissas e que a gente entendeu que a gente não conseguiria pagar o último benefício se a gente não mudasse a contribuição, a gente mexeu em contribuição normal e a contribuição normal aumentou tanto dos empregados quanto dos aposentados e pensionistas. Essa já não sei se vai ser nossa última pergunta, mas já dando, né, um preview, um teaser já para a nossa próxima. Inclusive, como o acordo, né, ele prevê uma devolução de recurso, né? O que o acordo prevê, né? Uma devolução de recurso, aquelas pessoas que migrarem não estariam pagando, né, essa devolução, a devolução seria menor, né? Dos recursos do plano para o BNDES. As pessoas que ficarem no PBB, elas vão pagar vão contribuir, né, para que o plano possa fazer essa devolução, né? Então, vai haver, de fato, para as pessoas que ficarem, né, para os participantes que ficarem, vai haver aumento de contribuição para fazer jus a essa devolução. E aí isso vai vai ter contribuição tanto para os ativos quanto para os assistidos, né? Legal. Vou fazer a última aqui, para a gente respeitar aqui o tempo, né? E lembrando, né, que todas as perguntas vão ser endereçadas, não vai ficar faltando nenhuma pergunta. Eu acho que a apresentação de hoje era um pouco assim, a gente já estava até discutindo um pouco isso, né? Vamos falar de regulamento, mas a gente percebe até pelas perguntas que existem muitas dúvidas. É importante que todo mundo conheça o regulamento e principalmente esses detalhes. Mas eu vou fazer a última aqui porque continua dentro dessas contas que as pessoas fazem e é importante. Com o falecimento da minha esposa, a única dependente necessária receberia pensão de 60%. Se inscrever um filho acima de 24 como designado, a esposa permaneceria com 60% e ele receberia 25%? Não, é aquela conta que a gente mostrou ali, né? Exato. Continuaria a família ganhando 60%, porque tem um dependente necessário só. Então, você tem os 60%, mas aí vai depender de quanto ele designou para o filho, né? Com limite de 50%. Com limite de 50%. E aí, a esposa vai receber a diferença desse valor. Isso. Para chegar no 600. Imaginando que ele designou o filho com 50%. Aí seria... E a gente, naquele exemplo de 1.000, para ficar uma conta fácil para todo mundo, né? É 600. A família toda... Não, vai receber 250 o designado, o filho, porque 50% da cota familiar. Da cota familiar. E 350 a viúva. Isso. É importante notar que, em relação a plano, né, foi o que a Mariana estava colocando, em relação a plano é sempre os 50% mais 10% por necessário. Por necessário. Então, quando a pessoa é designada, não aumenta a quantidade de recurso que é paga pelo plano. Porque o designado só tem direito até 50% da cota familiar, que é 50% do benefício. Isso. Então, é 50 vezes 50, né? Que, no caso, diminui, né? Não aumenta, porque é menor que 1. Ainda ficaram algumas poucas perguntas, né, por responder, mas aí a gente vai fazer essa dinâmica, né, de endereçar isso tudo na página da FAPES. Então, assim, só relembrando, né, todo esse material vai no final, né, qual é o nosso objetivo? No final de um ano, todo esse material vai estar disponibilizado, então as pessoas vão poder rever as lives, vão poder... ver o que foi tratado. A gente vai deixar também disponibilizadas as apresentações, né? E no final, as lives vão ser menos temáticas, digamos assim, mais livres, né? Para que as últimas dúvidas possam ser tiradas. E aí a gente vai estar trazendo na próxima, né? Como eu destaquei, a questão do custeio, questão do passivo, né? Da sustentabilidade do PBB pelo lado do passivo e depois pelo lado do ativo.
E mais para frente vamos tratar de questões tributárias, que vão ser importantes para o plano CD. E tendo já as condições, a gente já vai começar a divulgar quais são as condições do plano CD. Né? Aí vai ser bom porque a gente vai poder comparar com as do PBB. Né? Vai ver ali tem coisas que não pode fugir muito, porque um tem características de plano de benefício definido, o outro tem características de contribuição definida. Então, pela própria natureza do plano, a forma de você formular essas regras já é quase que natural que seja diferente, né? E aí a gente vai podendo ir avançando nisso. E as perguntas aqui todas no final vão ficar respondidas também e colocadas no site. E qualquer dúvida, né? Os participantes podem estar sempre entrando em contato. A equipe de atendimento está pronta para responder. Tem o FALIFAPES, enfim. Também pode ir lá passar para conversar com a gente presencialmente, né? Então... E o FALIFAPES ajuda até a gente nas apresentações para tirar essas dúvidas, né, que são levantadas, que pode ser não uma dúvida só daquela pessoa, pode ser a dúvida de todos. Então, se até em relação a essa parte de custeio, se já quiserem antecipando dúvidas, a gente já vai endereçando. A gente usa de material, né? A gente usa de material para a próxima apresentação, que deve ser no mês que vem também. Eu espero todos até lá. Um abraço. Tem questão também, Marcelo, que tem vídeos mais curtos sobre saúde financeira, que a gente está colocando, acho que hoje começou no portal, não é isso? É isso. Está no site. Então, assim, quem quiser ver vídeos mais curtos, né, de assuntos que a gente está falando aqui, né, mas de forma mais rápida, tá lá. Então, assim, não precisa tirar print do que está aqui, você pode ir lá ver e ver o vídeo de forma mais curta e mais resumida. Né? Até o momento, até a gente chegar lá no momento, enfim, da abertura do processo de imigração, é uma construção de conhecimento, né? Vai ter toda uma jornada, toda uma trilha para que essa decisão ela seja consciente, né? E muito bem embasada. E terão outros vídeos também, né? Assim, não são só os vídeos que estão hoje. A gente está em gravação. Começou hoje. Começou hoje. Hoje é o lançamento, né? Isso. Começou hoje. O importante é que, dentro do possível, né, os participantes também guardem um tempo, né, para conhecer um pouco mais do plano, né, porque, de fato, para tomar essa decisão lá na frente, de se migra, se não migra, se fica, se não fica, vai ter que entender um pouco mais da dinâmica desses planos. Então, assim, é importante que guardem ali um tempinho para essas apresentações, conversem, né, com os colegas, tragam as dúvidas para a FAPES. A gente não só viabiliza FALIFAPES, mas tem também agendamento presencial, então as pessoas podem... E guardar um pouco esse tom aí da tranquilidade e da serenidade, porque assim, tudo vai ser trazido ao seu tempo, né? E a gente tem tempo, né? Para algumas coisas a gente está correndo, mas para essa parte de comunicação a gente tem tempo, porque a tomada de decisão é só ano que vem e a gente tem todo esse ano para discutir, para explicar, para ir nos detalhes. Depois vai ter simulador, enfim, tem bastante coisa, né? Mas é importante que as pessoas vão construindo esse conhecimento aos poucos e, de novo, é para todo mundo, né? Então, a gente realmente está com a preocupação de fornecer essas informações para todos os participantes, porque todos eles vão ter opção de migrar. Então, todos eles... Tem gente que já está muito avançada, já está discutindo... A gente sabe aqui, porque as pessoas nos procuram. Então, tem gente que tem muito conhecimento, né? Já tem as dúvidas, mas tem pessoas que ainda têm dúvidas mais básicas ali, e aí a gente está realmente tem um planejamento de dar conhecimento para todas as pessoas. A próxima acho que vai ser bem interessante, né? Porque é um tema bem palpitante, porque depois fala de custeio, fala de contribuição. Então, espero todos até lá, e a gente está disponibilizando aí o máximo de material possível no site e também no portal, né? Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Abraço, gente. Foi um prazer.